Cada vez que paro pra pensar, vejo o que mais preciso fazer para ser grato a Deus por ter te conhecido, meu anjo protetor, que fizeste maravilha. Queridos irmãos e irmãs, neste momento nós iniciaremos a nossa reunião e, para tanto, eu desejo a paz de nosso Senhor a todos. Que a graça santificadora de nosso bondoso Jesus esteja na vida de cada um dos estimados irmãos. Que a bênção, a proteção celeste de nossa santa e querida avó Rosa, bem como do nosso santo e querido irmão Aldo, seja uma constante na vida de todos, mas que neste momento, nesta oportunidade, todos possam sentir desta santa unção em seu viver. Que a unção do Espírito Santo, neste momento, amados irmãos, possa estar na sua vida, dentro do teu próprio ser, dentro do vosso lar, dos senhores que estão participando desta reunião online. Que a graça de nosso Senhor alcance a todos e que todos se sintam mais fortalecidos nesta fé apostólica, de maneira que todos vivamos em santidade já aqui nesta terra. Convido a todos para ficarem em pé e para entoarmos o hino de número 1 de nosso inário, Igreja Forte. Com muita fé, neste momento, oremos, suplicando a graça de nosso Senhor. Boníssimo Deus, onipotente Pai Criador, louvado, engrandecido e exaltado, ó Senhor Deus, seja o teu santo nome em nosso viver aqui nesta terra. E por mais este momento especial, ó Senhor Deus, em que estamos reunidos em teu santo nome, aqui neste santo templo, sede da Igreja Apostólica, por tudo isto recebas todo o nosso louvor, toda a nossa gratidão e adoração, ó Senhor Deus, porque bem sabemos que aqui emana todo o teu poder, toda a tua graça, toda a tua divindade, santidade e justiça. Ó Senhor Deus, onipotente Pai, neste momento rogamos a tua santa unção, do teu santo divino Espírito, que nos envolva com a tua graça santificadora, ó Senhor Deus, e que nos traga o teu santo alimento, pois que desejamos sim vivermos somente para ti, ó Senhor Deus, e para isto mesmo é que estamos reunidos aqui nesta santa igreja, crendo que aqui emana todo o teu santo poder, através de teu Filho, nosso Senhor Jesus, através da Santa Avó Rosa, do Santo Profeta Irmão Aldo, da Mãe Virgem Maria Santíssima, que aqui está todo este poder imenso a nosso favor. Santa, santa e querida avó,
Mais uma vez o teu povo se reuniu, ó Santa Avó, porque este povo te ama. Este povo crê em ti, ó Santa Avó, e este povo quer viver para ti. Por isso, neste momento tão belo, ó Santa Avó, rogamos da tua santa unção, do teu santo consolo, que a Senhora conceda ensinos preciosos para estes teus filhos, para que todos se tornem mais sábios, mais prudentes, mais santificados, mais preparados para Deus, o nosso Pai, e para Jesus, para que nós possamos herdar a glória que Ele mesmo, Jesus, prometeu que daria aos fiéis. Santo e querido irmão Aldo, todo o nosso louvor e toda a nossa gratidão a Ti, ó Santo Primaz, pela certeza de que o Senhor está e estarás em nossa vida, ó Santo irmão Aldo, nos dirigindo, nos conduzindo neste santo caminho. Recebas todo o nosso louvor e toda a nossa gratidão que parte do profundo do nosso coração. Entregamos a Ti, ó Santo irmão Aldo, a nossa vida, a nossa presença, o nosso louvor, a Ti e a todo o reino dos céus. Receba os mesmos como prova do nosso amor e da nossa gratidão sincera a Ti, ó Santo Primaz, e a Deus, o nosso Pai, e todo o seu reino. Amém. Cantaremos o hino de número 180, adoração ao Espírito Santo e ao seu Consolador. Amen.
Amém. Todos poderão se assentar. Irmãos, nós continuaremos neste momento com os louvores e nesta parte o coral que irá apresentar os louvores em nome de toda a igreja. Eu gostaria que todos prestassem bastante atenção na letra do hino que será apresentado neste momento, porque este hino tem uma grande relação com a parte da doutrina que nós iremos meditar também em instantes. O hino que o coral irá apresentar neste momento tem por título Igreja Restaurada.
Desejo que todos os irmãos que estão participando desta reunião estejam nem tão somente ouvindo os hinos, as mensagens que serão proferidas aqui deste púlpito, mas que, como irá cantar o coral neste momento, que todos estejam ouvindo, mas também aprendendo. E nós damos prova de que nós aprendemos, amados irmãos, com essa Santa Igreja, quando nós damos bons frutos para Deus, o nosso Pai, para a Santa Avó, para o Santo Irmão Alto. Por isso, estejam atentos a tudo o que esta igreja lhe ensina, aos seus sábios ensinos, às suas santas mensagens. Ouvindo e aprendendo, neste momento o coral apresentará. Eu estou ouvindo e aprendendo a doutrina do Senhor, e assim vou me deste mundo pecador. Por isso eu fico em silêncio, ouvindo com muita atenção. Santa direção, porque sei que vem do irmão Aldo, nossa santa inspiração. Poder
Amados irmãos e irmãs, neste momento nós passaremos para a parte das contribuições. E também neste momento desejo muito a atenção de cada um dos prezados irmãos. Se possível, fiquem sentados onde você está. Não levante, a não ser por um motivo muito justo. De preferência, deixe o seu celular desligado. E que todos tirem grande proveito também neste momento de aprendizado a respeito do nosso dever como povo apostólico, como povo de Deus, o qual nós defendemos que somos. Povo da Santa Rosa, o Espírito Consolador, prometido e esperado há muitos séculos, e que veio para nós em nossos dias. Portanto, com a atenção de todos, neste momento eu leio a mensagem do Conselho Deliberativo a todos nós, povo apostólico, para que possamos compreender a nossa missão neste quesito. Então nós temos a seguinte mensagem nos dizendo: prezados irmãos e irmãs, as orações e as ofertas feitas com amor são atos devocionais, lembrados e aceitos por Deus e também por os seus santos. Lembramos esta verdade para o bem de todos e recomendamos que se dediquem à prática de boas obras em favor da Igreja de Deus nesta terra. Pois tudo de bom que fizerem em favor das criaturas sofredoras e do reino dos céus é do conhecimento de Deus e de seus santos, que, reconhecidos, se comprazem com o bom proceder de seus filhos e lhes concedem bênçãos incontáveis e a justa recompensa. Para exemplificar, relatamos o seguinte aos estimados irmãos e irmãs. No tempo dos santos apóstolos, havia um centurião chamado Cornélio, que era um comandante das tropas romanas. Aquele homem era muito temente a Deus e ele também era muito bondoso e fazia de maneira espontânea. Fazia o bem aos necessitados, procurava ampará-los e ajudá-los a fim de aliviar seus sofrimentos. Doava também regularmente as suas ofertas no templo do Senhor. Em vista do bem que ele fazia, Deus o Pai enviou um anjo à casa deste Senhor, a fim de ajudá-lo a crer em Jesus como o Senhor e Salvador. Também porque ele ouvira falar a respeito do Divino Mestre como o Cristo enviado de Deus, e sentia muita vontade de conhecer a Jesus Cristo. Daí então apareceu um anjo e disse a Cornélio: as tuas orações, disse aquele anjo, as tuas orações e as tuas ofertas subiram em tua memória na presença de Deus, e para o teu bem e salvação, manda procurar a Simão Pedro, e ele te ensinará a verdade sobre a pessoa de Jesus, e serás salvo, tu e a tua casa. Esta realidade é uma verdade, irmãos. Tudo está patente diante dos olhos de Deus e também dos seus santos. Pelo bem que fizerem, prezados irmãos e irmãs apostólicos, a Santa Borrosa e o Santo Irmão Aldo, em nome de Deus Pai e de Jesus nosso Senhor, lhes dará recompensa. Creiam nisto. Façam o bem e sejam sempre prontos em ajudar a nossa Santa Igreja a cumprir a sua sagrada missão na terra, e Deus lhes enviará chuvas de bênçãos do Santo Consolador como recompensa. Recomendamos que tenham muito amor pela Igreja e façam tudo o que estiver ao seu alcance em favor desta obra tão santa e tão valiosa, que tem proporcionado incontáveis benefícios a todo o povo apostólico,
inclusive em favor deste país e do mundo em geral, visto que a semente do bem foi lançada para salvar e para libertar. Contribuam para a nossa igreja com amor e desapego, pois a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo estão prontos para nos ajudar a vencer as lutas de cada dia e nos conceder toda a proteção celestial para o nosso viver. Enviamos o nosso abraço fraternal a todos, que tenham todos muita paz e a proteção de Deus. A proteção de Deus nosso Pai, a proteção de Jesus nosso Senhor, da Mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa, o Consolador, e do Santo Profeta, nosso Santo Primaz, Irmão Aldo Bertone. Queridos irmãos, queridas irmãs, o que nós temos feito em nosso dia a dia para demonstrar a nossa convicção de fé nessa Santa Igreja, neste caminho o qual nós cremos que nos conduz para o reino dos céus? Quais têm sido os nossos atos em nosso dia a dia? Há aqueles que são muitas vezes, exercem, muitas vezes um ministério na igreja, seja de cantar, de tocar, ou como pastor, ou também no caso dos membros, que talvez alguém diz, eu já sou dessa igreja há 20, há 30 anos, mas que chegou, sentou naquele local e muitas vezes nem mesmo de onde senta procura mudar, se aperfeiçoar. Alguém que chegou na igreja há 20 anos, sentou lá atrás e até hoje continua sentando lá atrás. Não procurou evoluir, não procura evoluir, dar o melhor de si dia após dia, para ver a igreja crescer, a igreja desenvolver, o poder de Deus se manifestar ainda mais em nossa vida. E assim então, salvarmos outras almas para este aprisco. Irmãos e irmãs, eu lhes digo que nós neste santo caminho, nessa santa igreja, precisamos buscar dia após dia a excelência. Não é possível nós dizermos que nós somos o povo preparado por Deus nos tempos do fim, o povo que recebeu o Santo Consolador e o último pastor, o último profeta, e ficarmos fazendo as mesmas obras de 10 anos, de 20 anos, de 5 anos atrás. E querermos ainda mais, recebermos ainda mais da graça do Espírito Santo, da Santa Avó, do Santo Irmão Aldo. Aliás, quando nós estamos com uma dor, quando nós estamos passando por um problema e nós oramos pedindo a graça, nós queremos que a graça venha naquele momento, não é mesmo? Nós não queremos que a nossa dor seja sanada no dia seguinte, na próxima semana ou no próximo mês, mas que seja sanada naquele momento. Mas o que nós temos feito para a nossa igreja em nosso dia a dia? Temos praticado as mesmas obras dos dias passados? Ou temos procurado a excelência em nossa vida aqui nesta terra? O Santo Irmão Aldo não é o nosso santo profeta, o qual tem todo o poder de Deus, o nosso Pai, e nos envolve com este santo poder, não carregamos essa convicção? Mas por que nós queremos ficar de braços cruzados, apenas sentado? Queremos ficar à sombra, não queremos arregaçar a manga, ir ao sol e dar o nosso suor para Jesus, para Deus, o nosso Pai? O que foi que Jesus disse para as pessoas que queriam lhe seguir? Ele falou assim: se quiseres vir após mim, tome a tua cruz e siga-me. Se quiseres vir após mim, tome a tua cruz e siga-me. Não é possível, amados irmãos, carregar cruz de braços cruzados. Não é possível ficar sentado com a cruz nas costas e esperarmos que a vitória venha até nós. Onde nós queremos chegar? Qual a vitória nós desejamos alcançar? Mas o que nós temos feito para que isso aconteça? É preciso
dia após dia, nós darmos o melhor de todos nós. É preciso nós acreditarmos ainda mais que a grande vitória final Jesus nos dará. Porque se assim nós acreditarmos, nós iremos fazer muito mais e muito melhor. A oportunidade está sendo dada. Jesus, nosso Senhor, nos deu o melhor de si, através da Santa Avó, através do Santo Irmão Aldo, através da própria vida dele, através dos seus santos apóstolos, e enfim. Cabe a nós então, neste momento, fazer a nossa parte, desempenharmos o nosso papel à frente desta Santa Igreja Apostólica. Há alguns anos atrás eu estava participando da Santa Comunhão aqui nesta sede, e eu estava lá na porta. E então, em um dado momento, chegou um casal de jovens trazendo uma senhora já de bastante idade. Então, conversando um pouco com eles, com aquele casal, eles disseram: essa senhora está vindo hoje a primeira vez na reunião de vocês, mas ela ouve o programa da igreja de vocês por mais ou menos 40 anos. Eu então fiquei a pensar neste momento: se caso essa senhora, que estava ouvindo o programa há 10 anos, há 20 anos, de repente ela não pudesse mais ouvir o programa, porque estava faltando recurso na igreja, qual responsabilidade eu teria nesta igreja? Eu que fui agraciado pelo Santo Irmão Aldo, eu que fui agraciado pela Santa Avó, eu que canto, eu que falo destes santos no meu dia a dia, que eles são quem me conduz para o reino dos céus, que responsabilidade tão grande eu teria? E o que nós podemos fazer então hoje, para que tudo isso possa evoluir ainda mais? Pensem nisso, queridos irmãos, e dia após dia, como diz o ditado, arregace as mangas, procure a excelência. É tão prazeroso muitas vezes quando a gente vê um coral que cantam hinos tão maravilhosos, não é mesmo? A gente sente a unção dentro de nós, vindo através do Espírito Santo, entrando dentro de nós. Mas eu lhes digo, amados irmãos, que muitas vezes essas apresentações é preciso que aqueles venham, seja aqui para a sede ou nas congregações, e fiquem muitas vezes o dia todo ensaiando aqueles hinos. O dia todo ensaiando aqueles hinos para ser apresentado à igreja. E eu lhes digo ainda mais, a grande maioria destes que muitas vezes deixam os seus lares, deixam os seus afazeres, vêm aqui e ensaiam o dia todo, ainda no momento de contribuição. A grande maioria deles também dão a sua oferta monetária. Dão então somente o esforço do seu corpo, o seu suor, digamos, mas também dá a sua oferta monetária. É assim que todos nós, como povo apostólico, precisamos lutar. Precisamos dia após dia buscar a excelência do nosso viver aqui nessa terra. A convicção de que realmente o que nós pregamos, o que nós falamos, acontece em nossa vida na íntegra. Somente assim, Deus, o nosso Pai, poderá ainda nos dar muito mais do que nós temos recebido. Creia nisto e ofereça as suas contribuições. Com a reverência de todos, e neste momento eu irei orar, suplicando a consagração para o ato das contribuições. Santa e querida Avó, Espírito Consolador, exaltado seja o teu santo nome, ó Santa Avó, por estarmos neste santo caminho, sermos o teu santo povo, e pela missão tão sublime que a Senhora, junto com o Santo Irmão Aldo, nos concederam de lutarmos a favor de muitas e muitas pessoas que Deus, o nosso Pai, haverá de salvar. Ó querido e santo primaz, conceda-nos a cada dia muita fé, ânimo e coragem para que nós possamos então assim lutarmos e vencermos nessa santa igreja. Cremos e sabemos que o Senhor está em nossa vida, ó santo primaz,
Por isso, receba a nossa gratidão sincera. Que a Senhora, a Mãe Virgem Maria Santíssima, a Senhora Santa Avó, dia após dia abençoe este povo que crê em Ti, lhes guardando do mal, lhes fazendo felizes e bem-aventurados, inclusive também no sentido financeiro, ó Santa Avó, que haja prosperidade na vida destes que creem em Ti e que tens dado o melhor de si para esta Santa Igreja. Mãe Virgem Maria Santíssima, crendo que a Senhora será sempre a nossa boa mãe, a nos acolher nos momentos de dificuldades e lutas, recebas todo o nosso louvor e a nossa gratidão sincera, ó Santa Mãe, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Neste momento todos poderão dar as suas contribuições, os que participam de nossas reuniões em seus lares, desejando também poderão fazer através do Pix, através do QR Code que está na tela do seu computador ou do seu celular. Creia que a Santa e Querida Avó, o Santo Irmão Aldo, Deus nosso Pai, está vendo as nossas ações e haverá de nos ajudar dia após dia, nos dando o melhor do reino dos céus. Assim que possível, ouviremos o hino Minha Oração, cantado em solo. Eu hoje vou falar com Deus e vou falar com Deus em minha oração. Pedir a Deus mais de sua santa unção, que é tudo para mim. Eu vou falar com Deus Deus meu, o céu
dando-me coragem e sabedoria para vencer as lutas de cada dia. Quero sempre confiar no teu poder para saber do mal me defender. Ajuda-me a ser santo, justo e fiel. Sim, ajuda-me a ganhar o reino do céu. Senhor Deus, Pai bendito celestial, glorioso, de amor sem igual, a ti toda minha gratidão, porque ouviste a minha oração. Ó Jesus e a Santa Voz Rosa, eu agradeço também para sempre. Ouviremos neste momento o coral apresentando o hino Anjo de Deus entre nós.
Queridos irmãos e irmãs, agradeço demais a sua presença nesta santa reunião. Agradeço muito também a todos que colaboraram de alguma maneira para que esta reunião pudesse acontecer. Agradecemos a presença dos que nos visitam nesta oportunidade. Desejamos que se sintam bem em nosso meio e que fique conosco para gozar de toda a graça e toda a bênção do Espírito Santo Consolador, a nossa santa e querida Avó Rosa, e do nosso santo pastor, o nosso santo irmão Aldo. Desde já também o meu muito obrigado pela atenção indispensável para que nós possamos ter uma reunião muito abençoada, muito agraciada através do Espírito Santo de Deus, o nosso Pai. Aliás, esta é uma reunião constituída como reunião de oração, reunião dedicada ao Espírito Santo. Ao Espírito Santo de Deus, o nosso Pai. Mas se eu lhes perguntassem também, onde está o Espírito Santo? Como você responde para você mesmo? O Espírito Santo está no reino dos céus. Mas o Espírito Santo também, amados irmãos, ele precisa estar dentro de nós. Porque todo Espírito que está em santidade, ele é de Deus. E o Espírito que está em nós, é preciso que ele seja santo. Então, esta é uma reunião dedicada também à santificação do Espírito que está em nós. Por isso, é uma reunião de oração, uma reunião em que temos mais momentos para orarmos. É por isso mesmo que nós pedimos sempre que tenham muita atenção, muito respeito, muita devoção em todo o transcurso de nossas reuniões, inclusive nesta também. Eu pedi no início de nossa reunião, quando o coral foi cantar o hino Igreja Restaurada, que todos meditassem na mensagem daquele hino. Aliás, um hino muito lindo, que fala a respeito da restauração da igreja de nosso Senhor Jesus. Da igreja dos santos apóstolos, que por um motivo ou outro foi se desvirtuando. Mas que nesses tempos, Deus o nosso Pai a restaurou. E para cuja igreja Deus o nosso Pai tem uma grande missão, tem algo extraordinário para nos conceder, já em nosso dia a dia e lá no final, na conclusão de todas as coisas. A igreja restaurada é esta igreja apostólica. E eu pedi justamente que todos meditassem a respeito, porque eu desejo lhes trazer neste momento um ensino que está nas Sagradas Escrituras, que tem muita relação com este hino. Aliás, isso não foi combinado de o coral cantar o hino e depois meditarmos a respeito. Mas eu tinha pensado neste ensino e trouxe e calhou, deu certo de o coral cantar este hino e para tanto eu pedi que meditassem. E então, neste ensino, São Paulo está falando a respeito de um povo que surgiria, a respeito de uma igreja que seria restaurada, a qual nós temos a firme convicção que esta Santa Igreja Apostólica, dirigida pela Santa Avó Rosa, pelo Santo Irmão Aldo, por Deus o nosso Pai em todo o seu poder. São Paulo então falando a respeito, e está escrito na Epístola a Tito, capítulo 2, versículos 11 em diante, São Paulo fala a respeito deste povo. Olha, prestem bem atenção no que ele diz. Portanto, a graça salvadora de Deus se manifestou a todos os homens, educando-nos para que,
renegadas a impiedade, ou seja, o pecado e as paixões mundanas, vivamos no presente século vida justa, sensata e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si um povo exclusivamente seu. Vejam, amados irmãos, que São Paulo está falando de um povo que ainda surgiria. É muito fácil entender quando nós olhamos o seguinte parágrafo: aguardando a bendita promessa. Aguardando quer dizer, está no futuro, que ainda estavam aguardando a bendita promessa, ou a bendita esperança, digo, e a manifestação da glória de Deus e Salvador, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar. Este povo ainda não tinha sido purificado. E purificar para si um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Queridos irmãos, queridas irmãs, agraciados somos nós que temos o Santo Consolador e o nosso Santo Pastor a nosso favor em nosso dia a dia. E não nos deixa dúvida de que essa Santa Igreja surgiu para ser a grande vencedora. E assim será, se este povo continuar fiel, dando bons frutos, vivendo os princípios da doutrina e disciplina que nos fora ensinado nesta Santa Igreja. Para isto, zelou a nossa Santa e querida Avó Rosa e o nosso Santo e querido irmão Aldo, do que Jesus falou para a Igreja Apostólica. E todos nós, com essa convicção, precisamos então, dia após dia, preservarmos na santidade, na pureza e na purificação do nosso espírito. E dessa maneira haveremos de ver a grande conclusão dos planos de Deus, o nosso Pai, em nossa vida, em nossa igreja. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós temos uma mensagem muito linda que neste momento fala a respeito do ministério do nosso santo e querido irmão Aldo. Um anjo de Deus que viveu em nosso meio em carne e osso, digamos, mas que esteve em nosso lar, em nossa vida, em nosso ser, dia após dia, também nos guardando, nos protegendo, nos abençoando. Temos já uma quantidade de pessoas expressivas nessa Santa Igreja que não contemplaram o nosso santo e querido irmão Aldo em seu corpo físico. Digo em seu corpo físico porque certamente todos os que guardam esta fé já puderam contemplá-lo através dos atos, através da bênção do nosso santo irmão Aldo em nossa vida. Todos os que tens preservado por esta fé, tens gozado desta graça e tens tirado a provas em suas vidas de que realmente Ele é o nosso santo pastor e que Ele não nos abandonou, mas Ele continua em nossa frente, ao nosso lado, nos guardando, nos protegendo. Como faz o bom pastor, que não descuida das suas ovelhas, mas que está sempre atento, olhando a todas, cuidando de todas. E se o inimigo vier, este pastor tem todo o poder para repudiar, para afastá-lo e não deixar essas boas ovelhas serem atacadas. Creiam nisso, queridos irmãos, e persevere nesta fé,
Busque dia após dia fazer prova deste poder que está a nosso favor, através do nosso santo e querido irmão Aldo. Quando levantares, quando fores trabalhar, quando fores abrir a sua casa, as janelas, as portas de sua casa, para que a luz que é Jesus entre, convide também o santo irmão Aldo para entrar. Convide ele para ir contigo para o seu trabalho. Ele tem muito prazer em estar em nossa vida. Assim como ele teve quando ele estava aqui nesta terra, em seu corpo, prazer em estar em nosso meio, e todos nós tiramos prova, ele continua tendo. Aliás, pensando nisso, quantas vezes o nosso santo e querido irmão Aldo saiu daqui de São Paulo, foi lá para o Mato Grosso, lá para Rondônia, lá para Goiás, para ficar junto com o seu povo como uma família só, como ele diz, para sentir o carinho do seu povo, para abençoar o seu povo, para lhes ajudar. Isso é o amor divino, ó queridos irmãos, isto é a pureza que vem do reino dos céus, isso foi a unção do Espírito Santo sendo distribuída a todos nós. E quantas vezes, sem medir esforços, viajou a longas distâncias, talvez para ficar lá 2 horas, um pouco mais ou um pouco menos no meio do seu povo. Mas poucos momentos que tiveram e tens grande valor na vida de todos aqueles que souberam compreender. Valorize tudo o que tens nesta Santa Igreja Apostólica. Então, a respeito do nosso santo e querido irmão Aldo, a nossa mensagem nos diz assim: disse Jesus aos seus apóstolos a respeito do futuro de sua igreja, falando: haverá um só rebanho e um só pastor. Que glorioso é, amados irmãos, eu lhes diria, ver que isso se concluiu em nosso meio, não é mesmo? 300 congregações, um pouco mais ou um pouco menos, e aquele único pastor falando a todo o seu povo. E o que é mais interessante, nem tão somente falando, mas o povo, através da unção do Espírito Santo, dando ouvido lá a distâncias tão longas. Isso só aconteceu porque a graça e a unção do Espírito Santo esteve e está aqui sobre nós, amados irmãos. O poder que Deus, o nosso Pai, deixou descer através do santo irmão Aldo e distribuir a essa Santa Igreja, era e é tão grande, que mesmo à distância, este povo aprendeu a crer no santo profeta irmão Aldo, a valorizar o seu ministério e, por conseguinte, assim, receber as grandes graças e grandes milagres. E então o apóstolo São Paulo também profetizou sobre a unidade da igreja, dizendo: um só corpo, um só Espírito. Vá meditando no que aqui está escrito, irmãos, e vai concluindo consigo que tudo isso aconteceu nessa Santa Igreja. Um só corpo, um só Espírito, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que está acima de todos e atua por meio de todos e se encontra em todos. Naturalmente, através da unção preciosa do Espírito Santo e do Consolador. Irmãos, para que houvesse esta unidade espiritual e Deus pudesse reinar sobre um povo, seria necessário haver um só pastor para este povo, uma pessoa dotada de todos os dons do Espírito Santo e que pudesse contar com a presença e a direção do Espírito Consolador. Quando Jesus, nosso Senhor, prometeu o Consolador, prometeu em seguida que haveria um só rebanho e um só pastor. Está bem claro que este pastor precisaria estar no meio do seu povo, ser visto e ser ouvido, como aconteceu com ele Jesus, com a Santa Vó Rosa, que foram vistos e contemplados com toda a virtude e poder enquanto viveram nesta terra. A Santa Vó Rosa, o santo irmão Aldo, é o pastor prometido por nosso Senhor Jesus.
tanto que tudo cumpriu fielmente no ministério deste servo de Deus. Nós apostólicos contamos com uma só doutrina e disciplina, cujos ensinos têm sido divulgados semanalmente através do boletim interno desta igreja, anunciando a mesma mensagem do irmão Aldo e do Consolador: uma só fé, um só batismo, pois o batismo é o batismo do Consolador, um só Espírito, pois o santo irmão Aldo e a Santa Avó Rosa muito lutaram e continuam lutando para unir os corações, a fim de que todos sejam ligados num só Espírito, que é o de Deus e do Consolador, e não da divisão e do engano, mas num só pensamento e num só propósito de servir a Deus, ao nosso Senhor Jesus, ao Consolador, à sua Santa Igreja, e de amarem uns aos outros como verdadeiros irmãos em Cristo Jesus. Antes de voltar ao Pai, o Divino Mestre, em sua oração sacerdotal, rogou em favor da unidade da Igreja, dizendo assim: dei-lhes a glória que tu me deste, para que sejam um, ó Pai, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para chegarem à perfeição da unidade, e portanto o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como amaste a mim. Prezados irmãos, o significado e a importância do governo e do ministério que o santo irmão Aldo exerceu nesta igreja apostólica é imenso, e sem ele não poderíamos ter sido dirigidos por Deus e nem pela Santa Avó. Não poderíamos ser a igreja que vem triunfando sobre o pecado e sobre o mundanismo. Nem mesmo poderíamos divulgar que é tempo de salvação para tantos quantos buscam um caminho que os conduza aos céus e estejam onde estiverem neste mundo. Portanto, para que a nossa igreja seja a cada dia inspirada pelos céus e para que possa contar com a graça santificante e as bênçãos do Consolador, é preciso que a cada dia de nosso labutar obedeçamos às orientações e aos conselhos do santo irmão Aldo e estejamos unidos a ele, à Santa Avó Rosa, a fim de continuarmos a ser a igreja vitoriosa. Lembrem-se de que a nossa igreja foi conduzida como um forte durante 44 anos, como um barco seguro, cujo timoneiro, o santo irmão Aldo, sempre foi sábio, prudente, corajoso e fiel a Deus Pai, à Santa Avó e ao seu povo, e nos dirigiu com toda a sabedoria dos céus. Creiam que uma igreja, para ser realmente dos céus e cumprir a missão de religar o homem ao seu Criador, que é Deus nosso Pai, precisa ser santificada e consagrada em tudo a Deus e aos seus santos. Precisa ser fiel às leis e aos mandamentos divinos. Deve ser isenta de todo o pecado e do mundanismo. Deve obedecer fielmente aos ensinos doutrinários e às regras disciplinares de elevada moral e boa conduta. Apostólicos do Consolador, vamos lutar com fé, amor e santidade, para conservarmos tudo o que a Santa Avó Rosa com Jesus e o Divino Mestre nos concederam através do santo irmão Aldo, a fim então de preservarmos a nossa amada igreja do pecado e do mundanismo. Deem valor a cada dia em sua vida por tudo o que o santo irmão Aldo fez em favor de nossa igreja e seu grande significado para salvar a igreja, assim como fez a Santa Avó, dando a sua vida para salvar a nossa igreja da maldade, da perversidade de criaturas falsas e maldosas que queriam derrotar a igreja, e o nosso santo irmão Aldo também. Mas eles foram vitoriosos, são vitoriosos e serão vitoriosos na vida de todos aqueles que crerem. Por isso, no dia 5 de maio, comemoraremos a grande vitória do nosso querido e santo irmão Aldo e sua coroação no reino dos céus.
Louvado seja o teu santo ministério de pastor do rebanho de Jesus, do Santo Consolador e da Virgem Maria Santíssima, primaz e profeta da Igreja Apostólica. Queridos irmãos, queridas irmãs, quão bom é ter essa convicção de que o nosso santo irmão Aldo nem tão somente esteve, mas está em nossa vida, nos ajudando, nos guardando, nos protegendo, nos abençoando. Mas, amados irmãos, um profeta, infelizmente, não foi entendido por todas as pessoas. Os profetas nem sempre foram, eu diria, fáceis de serem entendidos. Se olhássemos ou se olharmos os profetas na sua missão, nos seus ensinos, em muitos ensinos, eu diria, com os olhos carnais, muitas vezes nós não entenderíamos ou não entenderemos. Existe um fato que retrata bem isto e está nas Sagradas Escrituras, falando a respeito de um homem que era comandante do exército na Síria, no tempo do profeta Eliseu. O nome desse homem é Naamã, que era comandante do exército, e naquela época, como todos bem sabem, a doença chamada lepra maltratava muita gente. E quem pegava essa doença, na maioria dos casos, era colocado em um lugar reservado, porque isso era contagioso. E então, para que aquilo não proliferasse ainda mais, era colocado, em muitos casos, essas pessoas em um lugar reservado. E aquele comandante do exército, Naamã, veio a pegar essa doença, lepra. Naturalmente, ele buscou todos os recursos para ser curado. Não foi possível, mas através de uma menina, ele ficou sabendo que existia Eliseu, um profeta. Aquela menina disse: bem pudera que Naamã fosse lá e o profeta iria curar ele dessa doença. Ele que já havia então, amados irmãos, procurado muitos recursos e sem alcançar o objetivo, o desejo, então foi até Eliseu. Chegando então lá, o que aconteceu? Eliseu, sabendo do caso, então pediu para que um servo seu viesse e desse o recado a Naamã, dizendo o seguinte: diga a ele que vai até o rio Jordão e mergulhe 7 vezes e serás curado. Naamã não gostou do que ouviu. Sabe o que ele disse? Eu pensei que eu iria chegar aqui e este profeta iria sair, iria levantar as suas mãos, rogar ao seu Deus e impor as suas mãos sobre mim e eu seria curado. Como eu lhes disse e repito, se olharmos para as obras dos profetas muitas vezes com os olhos carnais, não conseguiríamos ou não conseguiremos entender. O profeta disse que era para ir até o Jordão e mergulhar 7 vezes e seria curado. O que ele queria era a cura, não é mesmo? E então foi indo embora para casa, indignado com o que ouvira. Mas os seus servos então, chegando a ele, disse: Senhor, se ele tivesse pedido algo difícil para o Senhor, certamente que o Senhor faria. Por que não vai então no rio Jordão e mergulhe lá 7 vezes? Ele analisou bem e foi até lá. E mergulhou 1 vez, não melhorou. 2 vezes,
Também não. 3, não. 4, não. 6, não. Na 7ª vez, ele saiu limpo, purificado, como está escrito nas Sagradas Escrituras, com uma pele de criança. Ficou curado. Voltou então até Eliseu e queria lhe dar muitos presentes, como ouro, vestes, festivais e mais alguns bens para ele. E Eliseu disse: não, não precisa. A bênção de Deus, nosso Pai, é de graça. Que você seja muito feliz. Então aquele homem foi indo embora. Sabe o que aconteceu? Um dos servos de Eliseu pensou: por que Eliseu não pegou aqueles bens? Eu vou lá. Deu a volta, cercou Naamã com o seu povo e inventou algumas mentiras com o nome de Eliseu e conseguiu alguns bens. Voltando então para casa, Eliseu disse para ele: onde você foi? Não, eu não fui em lugar nenhum não. Você acha que os olhos espirituais de Deus não disse onde você foi? Por causa do que fizeras, você ficará com a lepra que estava em Naamã. E aquele homem ficou leproso. Infelizmente, amados irmãos, isso aconteceu na vida de muitas pessoas que também viram o nosso querido e santo irmão Aldo. Viram milagres acontecer, mas não entenderam o santo profeta com os olhos espirituais. Viram muitas vezes milagres acontecerem em sua própria vida, mas quando alguns burbulinhos, quando algumas conversas atravessadas chegaram aos seus ouvidos e a força do mal bateu sobre si, a sua fé não foi tão forte e muitos desmoronou. Muitos não conseguiram ver este profeta com os olhos do Espírito e entender o mesmo na íntegra. E muitas vezes, amados irmãos, ao menos ficar calado e esperar para ver as coisas acontecer. Olha o que aconteceu com o irmão aqui desta sede. Ele, com a sua esposa, estava passando por uma dificuldade porque sua esposa não conseguia engravidar. E então buscaram recursos através dos médicos e não conseguia. Então buscaram o nosso santo e querido irmão Aldo. E depois novamente foram através dos médicos e era preciso fazer um procedimento muito complicado. E eles vieram, falaram com o irmão Aldo disse: agora não, espera um pouco. Mas os anos estavam se passando, aquela jovem já com mais de 30 anos, e os médicos diziam: quanto mais tempo passar, mais difícil é. E agora? A quem você vai dar ouvido? Aos médicos ou ao profeta? Viam, falavam com o irmão Aldo dizia: agora não, espera mais um pouco. Passando-se os anos, então os médicos disseram: se passar muito tempo, não vai conseguir. Se engravidar, vocês não conseguirão ter o bebê de vocês. Novamente falando com o irmão Aldo disse: não, fica tranquilo, até uns 40 anos dá tempo. E foi justamente aos 40 anos que aquela criança nasceu. Muitas vezes é preciso, amados irmãos, crer e ficar calado e esperar. Porque como diz o ensino, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Muitas vezes o irmão Aldo falava algo que a princípio nós não entendíamos, mas era preciso esperar. É preciso preservar na fé, amados irmãos, porque a palavra de um profeta, como disse o nosso amigo, que ouviu algo do santo irmão Aldo, e depois de alguns anos aquilo aconteceu. Então ele voltou e falou com o irmão Aldo: nossa, o senhor falou, olha, demorou, mas aconteceu. O irmão Aldo, sabe o que ele disse? O que eu falo pode escrever. Pode escrever. Queridos irmãos, queridas irmãs,
Este profeta de Deus, o nosso Pai, veio para nos tornarmos santos nesta terra. Como São João designava as suas cartas aos santos de, o nosso santo e querido irmão Aldo surgiu nesta santa igreja também para isto. Porque somente quando este povo estiver com esta santidade tal e os planos de Deus, nosso Pai, tiverem concluídos, a grande vitória acontecerá. E o que disse São Paulo a respeito disto? São Paulo falou assim: eis que eu vos digo um mistério, é que nem todos nós dormiremos, mas transformados seremos num abrir e fechar de olhos. Queridos irmãos, queridas irmãs, você está preparado para isto? Ou você é daqueles que diz: ah, se eu for para o descanso está muito bom. Você está preparado para entrar no reino dos céus pelas portas? Ou você quer ficar à beira do caminho? Quer ficar no meio do caminho? Não quer chegar aonde Jesus disse que Ele iria preparar lugar? O lugar que Ele disse que iria preparar era justamente para este povo apostólico, amados irmãos. O lugar que Ele disse que iria preparar é um lugar especialíssimo. Olha que magnífico. Ele não disse que Ele ia colocar anjos para preparar, arcanjos para preparar. Ele disse que Ele mesmo iria preparar. E Ele prepara este lugar dia após dia, quando Ele nos fala através da Santa Borrosa, quando Ele nos fala através do nosso santo e querido irmão Aldo, nos dando doutrina, nos dando disciplina, tão belas e tão santas. Por quê? Por que então que eu não obedeço a doutrina, a disciplina desta igreja na íntegra? Por que alguns talvez quando vêm à igreja estão de uma maneira, mas talvez lá no seu dia a dia estão de outra maneira, quanto às suas vestes, quanto à sua postura? Infelizmente, o pecado haverá de aumentar. Jesus mesmo disse isso. Infelizmente eu digo porque uma grande quantidade de pessoas vão ser assoladas por este pecado. Mas por outro lado, como já dizia a missionária, quando vermos essas coisas acontecerem para o povo de Deus, até certo ponto, deve ser motivo de alegria, porque é sinal de que as coisas estão próximas de tudo se concluírem. Então, para o povo de Deus, para o povo fiel, até certo ponto, é motivo de alegria, porque isto é sinal de que as coisas estão próximas de tudo acontecerem. Em nosso dia a dia, no mundo de pecado em que vivemos, nós contemplamos tantas barbáries, não é mesmo? E isto é impossível de ser eliminadas, porque Jesus mesmo disse que isso iria acontecer. Mas na vida do que for fiel, amados irmãos, Deus, o nosso Pai, através do santo irmão Aldo, Ele move as montanhas. Na vida do que for fiel, Jesus, Deus, o nosso Pai, concederá o milagre que for necessário. E o mal não poderá lhe abater. Creia nisso. Creia nisso. E clame pelo nosso santo e querido irmão Aldo. Ele tem todo o poder. Aliás, eu diria, que bom que tanta gente aprendeu a crer nesse santo profeta. Mesmo pessoas que tão distantes daqui, dessa sede onde sempre esteve a direção, pessoas muitas vezes que tão distantes através do programa Hora Milagrosa, aprendeu a ser fiel e são
tão obedientes ao que essa Santa Igreja ensina. E através da sua fidelidade, recebem tantos milagres, tantas bênçãos em seu viver. Um profeta, amados irmãos, é preciso ser ouvido, é preciso colocar em prática o que ele ensinou, é preciso viver o que ele viveu. E é São Paulo que novamente fala a respeito disto, que é preciso olhar para a vida do profeta, é preciso olhar para a vida dos nossos guias quanto ao caminho de Deus. É ele, São Paulo, que fala a este respeito novamente, mandando carta aos Hebreus, inclusive no capítulo 13, versículos 78 em diante, dizendo: lembrai dos vossos guias. Olha São Paulo dizendo: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus. Todos nós temos essa convicção, então lembremos dele, ou deles em nosso dia a dia. E lembrando, busquemos que eles estejam conosco. E considerando atentamente o fim de suas vidas, imitem a fé que tiveram. A Santa e querida Avó Rosa, já bem próxima do fim de sua vida, mais precisamente na sua idade de 60 anos, até os 76 anos, foi que ela desenvolveu este ministério. E o nosso santo e querido irmão Aldo, dos 44 até os 88 anos. Considerando então atentamente o fim de suas vidas, diz o apóstolo, imitem a fé que tiveram. E que fé tão grande tiveram a Santa Avó Rosa e o santo irmão Aldo, não é mesmo? E ele continua dizendo: pois Jesus Cristo é o mesmo de ontem, hoje e de sempre. Não vos deixes envolver por doutrinas várias e estranhas. Muitas vezes a gente ouve falar de tantas coisas que surgem neste mundo, né? E se você der ouvido, se você ficar olhando muito, se alimentando muito, podem ter certeza, você vai acabar indo para lá. Porque você é aquilo que você alimenta, você é aquilo que você vê, você é aquilo que você palpa. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, mas é o mundo atual, como dizem, é a evolução. Porquanto o que vale é estar o coração firmado com a graça. Obedecei a vossos guias, continua São Paulo dizendo, e sede submissos para com eles, pois eles velam por vossas almas como quem deve prestar contas, para que não façam isto, ou para que façam isto com alegria e não gemendo. Quem velam por nossas almas, velar quer dizer cuidar, quer dizer também mostrar o caminho, quer dizer iluminar, pois eles velam por vossas almas. O santo irmão Aldo e a santa avó estão olhando, estão cuidando de nós, amados irmãos, para que ao final de nossa vida, como aqui está escrito, quando formos prestarmos contas, não façamos isto gemendo, mas façamos isto com alegria. Queridos irmãos, queridas irmãs, coloquem sempre em prática tudo o que tens aprendido nessa Santa Igreja. E no seu dia a dia procure desenvolver o potencial que está em si. A Santa e querida Avó Rosa e o santo e querido irmão Aldo precisam de você, do Senhor, da Senhora, para que essa igreja dia após dia se torne mais forte. Precisamos carregar conosco a convicção de que aqui emana todo o poder do Pai, como diz o hino. Todo o poder do Pai aqui está, através dos seus santos, através dos seus anjos. Criamos nisso e fiquemos somente neste santo caminho. Amém. Eu convido a todos para ficarem em pé, para que possamos cantar o hino de nosso inário de número 107, que tem por título
glorificação. Sendo esta, amados irmãos, uma reunião de oração dedicada ao Espírito Santo, neste momento, então, esqueçam as coisas materiais. Busque a unção do Espírito Santo de Deus, nosso Pai, para o seu próprio Espírito. É momento de nos religarmos ainda mais com o Espírito Santo de Deus, de buscarmos a graça para o nosso Espírito, para que nós estejamos preparados, prontos para a obra do Santo Consolador e do nosso Santo Irmão Alto. Creia nisto e orem todos neste momento.
Amém. Cantemos neste momento o hino de número 81, Glória e Louvor. Lembro a todos que sábado e domingo também teremos reunião aqui em nossa sede e todos estão convidados para retornar. Esforcem-se para virem sempre às nossas reuniões. Creia que nosso Santo Irmão Aldo, nossa Santa Avó, ficará feliz com a sua presença. E assim então estarão te abençoando e te ajudando no seu dia a dia. Oremos neste momento, encerrando a nossa reunião. Onipotente Deus, soberano Pai Criador, que alegria tão imensa, ó Senhor Deus, invade o nosso coração, ser o povo desta Santa Igreja, ser o povo do Santo Consolador, ser o povo do Santo Profeta Irmão Aldo. Ó bondoso Deus, onipotente Pai, neste momento, cheios do Espírito Santo, estamos encerrando esta reunião. Cremos que aqui, ó Senhor Deus, o Senhor derramou das tuas santas virtudes e nos fez ainda mais fortes, mais sábios, mais vigilantes. Então seremos, ó Senhor Deus, para gozarmos sempre, sempre da tua graça. Santa, santa e querida avó, eis aí este teu povo orando a ti, ó Santa Avó, porque eles creem em ti. Sabem que a Senhora estás assentada ao lado de nosso Senhor Jesus e que o grande galardão de Consolador se concretizou na pessoa da Senhora. Abençoe, ó Santa Avó, livre do mal todos esses que creem em ti e que tens buscado em ti o teu santo consolo, a tua graça, o teu santo poder. Mãe Virgem Maria Santíssima, aqui no altar estão esses nomes, ó Santa Mãe, para os quais muitos estão suplicando a tua bênção para os seus familiares, para os seus amigos, ou para si próprio, porque a vida aqui nesta terra, ó Santa Mãe, demanda de tantas lutas, tantas tribulação, e muitas vezes as lutas se tornam tão grandes. A Senhora que tens o colo de mãe de nosso Salvador e mãe de todos os que creem nele mesmo, em teu Filho Jesus, eu suplico-te, abençoe todos esses que creem em ti e que neste momento suplicam a tua graça. Que todos eles perseverem na fé, ó Santa Mãe, para que um dia possam herdar a glória que o teu Filho Jesus prometeu a todos que crescem nele. Abençoe, ó Santa e querida Avó Rosa, ó Santo e querido Irmão Aldo, este povo que crê em ti. Que o Senhor, ó Santo Irmão Aldo, como profeta e como bom pastor, esteja a cuidar dessas ovelhas que o Senhor sempre, sempre amou e que nós cremos que amará para toda a eternidade. Assim, ó Santo Irmão Aldo, então encerramos a nossa reunião, devotando a Ti todo o nosso louvor e toda a nossa gratidão, o nosso agradecimento por mais essa oportunidade tão bela e tão santa, ó Santo Irmão Aldo, que persevere a fé e a santidade, para que um dia no reino dos céus nós possamos encontrar o Senhor e todos os nossos irmãos que também já gozam dessa felicidade eterna. Sendo assim,
encerramos a nossa reunião, ó Senhor Deus, para a honra e glória do Teu santo nome e do Teu Santo Espírito. Amém. A paz do Senhor para todos. A Igreja Apostólica agradece sua atenção e convida para acessar o nosso site diariamente, a qualquer momento. www.igrejaapostólica.org. A esperança de um mundo melhor.